Nós vamos estudar um pouquinho hoje no livro de Juízes. Juízes, para mim, é um tema muito interessante, né? E eu sei que a gente não tem tempo para se aprofundar mais muita coisa do livro de Juízes, mas eu queria estudar sobre um personagem específico que está ali dentro do livro de Juízes. E mais basicamente, né, no livro, no capítulo 13, 14 e o 16 de Juízes. E eu vou fazer algumas perguntas para vocês aqui no decorrer da nossa mensagem. E quando a gente olha para o capítulo 13 até o 16 de Juízes, e a gente vê um personagem dentro desses capítulos aí. Qual é o personagem principal, né, desses capítulos 13, 14, 15 e 16 de Juízes? Alguém se arrisca a dizer? Sansão. Através das decisões de Sansão, nós podemos tirar lições, talvez, para a nossa vida hoje. E é um pouquinho sobre a vida desse personagem que eu quero analisar com os irmãos nessa noite. Qual era a situação de Israel, ou que Israel estava vivendo, quando essa história aqui se passa? Israel, irmãos, já fazia 40 anos que os filisteus tinham tomado ali Israel, e agora eles estavam por um período de 40 anos, né, subjugados aos filisteus. O povo de Israel, a gente sabe que a nação de Israel, lá desde Abraão, Isaac, Jacó, Deus separou o povo de Israel para ser um povo diferente, para ser a cabeça e não cauda, para ser um povo especial, aonde que as outras nações iriam olhar para esse povo e entender que esse povo era diferente das outras nações. Entender que o Deus de Israel era um Deus diferente do que os deuses e centenas de deuses que as outras nações tinham. E a gente vai então ver um pouquinho, né? Mas por que o povo fez o que era mal perante os olhos do Senhor? E a gente vê na história de Israel, todas as vezes que Israel se afastava de Deus, vê ao longo da história do povo de Israel. E eu preciso então dizer a vocês que a situação aqui se aplica à nossa vida hoje, irmãos. Assim como o povo de Israel, quando se afastava de Deus, né, eles eram subjugados por outras nações, eles sofriam algumas coisas ruins, vamos dizer assim, acontecia para o povo de Israel. Nós hoje sabemos que nós somos a menina dos olhos de Deus. Nós somos o Israel espiritual de Deus. E quando nós nos afastamos dos caminhos do Senhor, né, a gente pode ter certeza que alguma coisa de ruim acontece. E essa coisa ruim, às vezes não é, porque tem gente que pensa que coisa ruim é ficar sem dinheiro, acontecer. Não. Deus, ele está preocupado, lógico que Deus se preocupa com a minha condição financeira, com a minha saúde, mas Deus está muito mais preocupado com a minha salvação do que com as coisas deste mundo. Por causa das suas escolhas erradas, o povo de Israel teve que passar, então, momentos difíceis. E isso se aplica a nós também. Então, os filisteus, irmãos, eles dominavam já Israel por 40 anos. E por que acontecia isso? Porque o povo, né, tinha se separado dos caminhos do Senhor. Geralmente, irmãos, quando acontece alguma coisa ruim para nós temos a tendência de culpar a Deus. Vocês já viram? E as pessoas dizem, aconteceu tal coisa, aconteceu por quê? Porque Deus quis, né? E nem sempre, ou quase nunca, as coisas ruins, ou nunca as coisas ruins que acontecem é porque Deus quis. A gente poderia trocar esse Deus quis por Deus permitiu. Porque a gente sabe que nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça, nenhuma folha cai, sem que Deus o saiba. Então, Deus permitiu, mas Deus não queria aquilo. Deus não tinha planejado aquilo, nem para o povo de Israel e nem para as coisas ruins. Tivemos a chuva de pedra agora há poucos dias atrás, e tem gente que pode dizer assim, aconteceu porque Deus quis.
Não, Deus não quis. Foi consequência do pecado que existe no mundo, coisas ruins acontecem. O sol nasce para os bons e para os maus, a chuva cai para os bons e para os maus, e como uma tempestade, uma coisa ruim, acontece passar na casa dos bons e dos maus também. Mas, irmãos, qual que era o plano de Deus para a vida de Sansão? Vocês já pararam para pensar nisso? Passa para nós ali, Laura, por favor. O texto o verso 5 diz assim: e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. O plano de Deus para Sansão era o seguinte: desde que Sansão foi gerado, Deus tinha um plano para a vida de Sansão. O plano de Deus para a vida de Sansão é que Sansão fosse um libertador. A gente estudou, a gente não entende muito essa parte de Sansão como libertador. A gente vê mais assim, lembra de libertador, quando se fala em libertador de quem? De Moisés, né? Que tirou o povo do Egito, né? Porque ele fez isso ali, né? E está ali os milagres ali que Deus fez, né? Mas o plano de Deus para a vida de Sansão é que Sansão fosse o libertador do povo de Israel que estava ali nas mãos dos filisteus. Deus escolheu Sansão para representá-lo. Deus escolheu ele para ser o libertador de Israel. O plano de Deus era um plano bom ou um plano ruim? Um plano bom. Deus havia planejado um futuro promissor para Sansão. Ele era para ser um príncipe, alguém de destaque. Sansão tinha características especiais. E uma delas é que ele era um homem muito forte. Segundo estudiosos, o homem mais forte que já habitou na face da terra. A gente não vai se deter ali, mas a gente sabe que em ocasiões ele arrancou as portas, né, da cidade, que pesavam muito, porque eram portas grandes, grossas, e carregou aquilo, né? Ele era muito forte. E aí então vem mais uma pergunta. A gente viu que Deus planejou para a vida de Sansão ser um líder, a vida de Sansão ele ser alguém que iria libertar o povo, alguém de destaque, um príncipe. Mas você já parou para pensar, irmãos, qual é o plano de Deus para a minha vida e para a sua vida? Quantas vezes a gente para pensar, qual é o plano de Deus para a minha vida? Por que Ele me trouxe aqui para essa cidade? Por que Ele me trouxe para esse bairro? Por que eu estou aqui na igreja? Por que eu estou cuidando do som aí, lá? Já se perguntou? Aí você vai dizer, estou aqui porque não veio outro. Não. Por que vocês vieram hoje aqui na igreja? Por que as outras cadeiras estão vazias? Os porquês, todos os porquês, eles estão baseados, eles estão atrás de uma palavra. Escolha. Vocês escolheram estar aqui hoje, ou estar em casa, assistindo televisão, assistindo um culto em casa. Vocês escolheram estar aqui, cada um tem o seu porquê, né? Diz ali o texto, o menino será consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. Estou olhando aqui porque agora consigo lá, dependendo do texto, eu não consigo ler lá atrás, tá? Ele tinha sempre sido separado, irmãos, desde o ventre da sua mãe. Deus planejou para a sua vida a sua profissão. Deus planejou para a sua vida o seu esposo, a sua esposa. Deus planejou para a sua vida como seria a sua saúde. Deus planejou para a sua vida, queridos irmãos, como seria o seu futuro. Talvez a profissão que você está exercendo hoje não seja a profissão que Deus planejou para você. Talvez o esposo, a esposa, todos nós, eu acredito que nós estamos aqui, a gente ama e gosta de estar com o nosso cônjuge, mas talvez o esposo, a esposa, não seria esse? Eu espero que sim, né? Eu fiz a escolha certa e creio que vocês também. Talvez a saúde, problemas de saúde que a gente tenha, se a gente tivesse tido escolhas diferentes no nosso passado, a escolha que Deus
queria para nós seria diferente. E aí então a gente entra num dos maiores problemas da vida de Sansão. E que foi o problema da vida de muitos outros personagens da Bíblia. Sansão se enamorou, Sansão se apaixonou por uma mulher, por uma jovem filisteia. Deus tinha deixado bem claro que o seu povo não deveria se casar com mulheres, ou mulheres casarem com homens que fossem de fora do povo de Israel. O povo filisteu não era. É mais ou menos como a gente diz dentro da igreja, o jugo desigual, por exemplo, alguém que é da igreja casar com alguém que é de fora da igreja. Mas Sansão, então, ele se apaixona por uma filisteia. Eu acredito que era uma jovem muito bonita, né? Assim como Davi se apaixonou lá por Betseba, né? E devia ser muito bonita também, ele viu ela e ficou apaixonado. Assim aconteceu com Sansão. E o pai de Sansão ainda aconselha ele, seu pai lhe disse, não há mulheres entre as filhas de teus irmãos, né? Ou seja, aqui da família, aqui entre nossos parentes, né? E ele disse que não. Sansão começou agora a fazer as escolhas que comprometeriam o plano de Deus para a vida dele. E o que aconteceu com Sansão? Sabe, irmãos, quando a gente começa a fazer as escolhas que nós queremos, e não as escolhas que Deus fez para nós, nós começamos a nos colocar em um terreno perigoso. Porque existem só dois terrenos. Ou a gente anda no terreno de Deus, e ou a gente está no terreno do inimigo. E quando Sansão começou a fazer as suas escolhas próprias, quando ele achou que ele podia fazer as coisas sozinho, quando ele achou que ele podia dar com as suas próprias pernas, ele saiu do terreno de onde ele poderia ter se tornado um príncipe, um libertador, e foi para o terreno do inimigo. E quando a gente vai para o terreno do inimigo, a gente coloca a nossa vida em jogo. É como uma roleta russa. A gente não sabe o que vai acontecer. E aí quando a gente vai na sequência, a gente vê que ele começou a ser importunado por Dalila. Dalila começou a brincar com ele, fazer um joguinho com ele. Vocês já viram um jovem apaixonado? Principalmente as mulheres, elas são mais tranquilas. O menino, o rapaz, quando ele se apaixona, fica meio, fica meio bobo, né? E ela brincava, começou a fazer brincadeiras com ele, joguinhos com ele, ele estava achando aquilo tudo muito legal, né? E então ele começou, né? Dalila perguntou para ele, pá, qual é o segredo da tua força? Tu é um cara tão forte, né? Eu acho tão legal isso. Falando assim, né? Mais na nossa área aqui, somos todos jovens aqui, né? Isso é muito legal, né? Nossa, olha a tua força, né? Tu não parece pelo teu físico, né? Mas não parece pelo teu físico que tu é tão forte assim. Qual o segredo dessa força toda? E Sansão, ele entrou no jogo da Dalila, irmãos. E ele começou a dizer, o segredo é que, assim, se me amarrarem com 7 tendões frescos, aí eu perco a minha força. E quando ele estava dormindo, ela amarrou ele. E aí vieram os soldados filisteus. E o que aconteceu? Estourou aquilo e se libertou e lutou com os soldados. E aí ela começou a dizer, tu está brincando comigo, né? Eu achei que tu ia falar sério comigo, tu não me ama. Sabe aquela história, né? Tu não me ama, se tu me amasse, tu não mentia para mim. E ele disse, não, eu estava brincando contigo, mas vou te contar um segredo. O meu segredo é que se me amarrar com cordas novas, que nunca foram usadas, aí eu perco o meu poder. E ela fez isso. E aí vieram os soldados de novo. Ele estourou as cordas. E aí ela disse, tu só brinca comigo, né? Qual o teu segredo? Se teceres as 7 tranças de meu cabelo, 7 tranças do meu cabelo, eu perco as forças. E ela vai lá, terceira vez. Irmãos, eu pergunto para vocês,
Sansão era bobo? Ele tinha problema de cabeça? Na primeira vez ele já não percebeu que ela estava brincando com ele, que ela chamou os soldados, que os soldados vieram ali. E ele entrou na brincadeira, irmãos. Sansão subestimou a ação do inimigo na sua vida. Sansão começou a tantas vezes lutar, a tantas vezes vencer os inimigos, a tantas vezes se achar o todo-poderoso, o fortão, que ele começou a pensar que a força estava nele e esqueceu que a força estava em Deus. E aí que vem o nosso perigo, irmãos. O perigo de nós cairmos. Eu já tenho 50 anos de igreja. Eu conheço tudo da Bíblia. Eu posso fazer tal coisa porque assim, a hora que eu quiser eu saio dali. Eu posso, cada um tem as suas fraquezas, né? Vamos dizer que tem uma fraqueza por bebida, né? Eu posso ir lá no bar, tomar uma cervejinha. A hora que eu quero, eu saio, abandono os amigos lá e volto para a minha vida de sempre. Eu tenho problema com pornografia. Eu posso ficar assistindo os filminhos pornô lá na televisão de noite e madrugada. A hora que eu resolver, eu paro. Irmãos, quando a gente começa a andar no terreno do inimigo, ele vai prendendo, vai amarrando, vai colocando coisas na nossa volta de um jeito. E vejo que o inimigo ele é tão astuto. Ele não tem pressa. Nós temos pressa para as coisas. E cada vez, com a evolução, com a internet cada vez mais rápida, com as coisas mais rápidas, a gente está ali com o dedinho na internet, né? Tudo tem que ser rápido, se não carrega na hora, a gente fica nervoso. O inimigo não. Se precisar 1 ano, 2, 5, ele não está preocupado, desde que ele me amarre. E aí então, irmãos, a gente vai chegando no final. E a gente vê em Juízes, alguém podia ler Juízes 16, 21 para nós? Qual que era o plano de Deus para Sansão? Ser alguém, ser o libertador do seu povo. Ser um príncipe, ser alguém com honras, ser alguém que colocasse no caminho do Senhor, ser alguém que confiava em Deus, ser alguém que reconhecesse que o seu poder estava em Deus e não nele próprio. E agora então Sansão conta realmente qual é o segredo. Se cortares o meu cabelo, eu perco. E aí ela vai lá, corta os cabelos, chama os soldados, e ele é a mesma coisa, tenta, mas o seu poder tinha ido embora. Sansão agora era um homem como eu, como você. Os soldados então o prendem, levam, furam seus olhos, e ele se torna agora um boi, girando uma roda de moinho. Que destino, irmãos. Que vida para alguém que foi escolhido por Deus lá do ventre, ainda quando não tinha nascido, quando estava sendo gerado, para ser um príncipe, um libertador, um herói de Israel, se tornar um boi, moendo no moinho. E eu fico, irmãos, imaginando a frustração, a decepção de Deus naquele momento. Vendo alguém que ele tinha escolhido para ser alguém que estivesse ao seu lado para defender o seu povo, se tornando um boi de carga, puxando uma roda de moinho. Eu imagino, queridos irmãos, o diabo olhando para Deus e dizendo: olha aí, cadê aquele homem que tu planejou para ser o libertador do teu povo? Olha só, está aí, ó, escravo como os outros, pior que os outros, olha, cadê teu herói? Cadê os planos? Sabe, irmãos, Deus tem um plano para a minha vida e para a tua vida. Deus tem um plano para essa igreja estar cheia. Deus tem um plano para o nosso grupo vocal que a gente está tentando, vai começar a ensaiar.
Deus tem um plano para a vida do nosso irmão que está aí hoje. E será que quantas vezes Satanás olha para Deus e diz assim, aí ó, cadê os planos que tu tinha para a vida desse teu filho? Eu derrubei ele. Ele está rastejando aí, ó. Tu planejou uma coisa para a vida dele, mas eu mudei. Mas sabe, irmãos, a história, se terminasse aqui, a história não teria um sentido. Mas a história não termina aqui. Quais foram as consequências das escolhas de Sansão? Vazaram os olhos, fizeram descer até Gaza, amarraram com 2 cadeias e ele virava uma roda de moinho. Imagine agora você, quem sabe com peso ali, empurrando uma roda de moinho, os moinhos ficavam girando, botavam o trigo, as coisas ali, né? E ficava moendo, né? No lugar de um boi que puxava aquilo, botaram ele. Pode passar, Laura, por favor. Com os olhos vazados, agora Sansão começa a pensar nos planos que Deus tinha para a vida dele e no que ele escolheu para a vida dele. Irmãos, tenho que dizer para você, as nossas escolhas definem como será a nossa vida. Cada decisão tomada dia a dia definirá a nossa vida, se a nossa vida vai ser uma vida de vitória ou vida de derrotas. E aí então, Sansão ali, naquela situação, ele entrega a sua vida para Deus. E eu, irmãos, eu cresci entendendo que a pessoa que se mata, a pessoa que tira a sua própria vida, não teria salvação. E eu descobri que isso não é verdade, irmãos. A pessoa se matar não é símbolo de que não está salva. Existe um texto na Bíblia, não lembro agora, que diz que a pessoa que está... né? Irmãos, Sansão ora a Deus, e Deus devolve as suas forças. Sansão se agarra, porque daí eles pegam Sansão, eles estão fazendo uma grande festa, e eles dizem assim, o que a gente podia fazer para animar mais essa festa? A gente já tem bebedeira aqui, a gente já tem mulheres, a gente já tem tanta coisa, quem sabe pessoas fazendo tipo um circo ali, alguma coisa, fazendo alguma mágica, eu não sei o que estava acontecendo mais, mas tinha muita festa. E eles disseram, quem sabe a gente traz aquele israelita lá, que a gente já açoitou, a gente já furou os olhos dele lá, traz ele aqui para a gente se divertir com ele aqui. E quando estão trazendo ele pede a Deus, Senhor, me dê pela última vez força. E ele se agarra nas colunas do templo, ali do local. E aquilo cai tudo. E diz que Sansão matou mais filisteus no dia da sua morte do que em toda a sua vida. Dalila ela recebeu para entregar Sansão. Você sabe qual foi o valor que ela recebeu para descobrir qual era o segredo de Sansão? A Bíblia nos fala que ela recebeu 1.100 ciclos de prata. 1.100 ciclos de prata, fazendo a conversão para a nossa moeda, daria 37 mil reais. A Bíblia não fala quanto ela recebeu. A gente não pode saber. A gente sabe que 1.100 ciclos de prata daria hoje em torno de 37 mil reais. Só que a Bíblia diz que ela recebeu esse valor de cada um dos príncipes dos filisteus. Mas não fala quantos príncipes filisteus eram. Vamos chutar 10 príncipes. Seriam 370 mil reais. Sabe, irmãos, uma vida humana para Deus não tem preço. Cristo deu a sua vida, derramou o seu sangue por mim e por você. E às vezes a gente chega tão fundo no poço,
mas tão fundo, que a gente acha que não tem mais saída para nós. Como eu estava falando, eu sempre entendi que quem tira a sua vida, sempre sabia isso, quem tira a sua vida não tem direito à salvação. Mas aqui está a prova. Sansão se matou. Ele puxou as colunas do templo sobre ele e se matou. E Sansão está na galeria dos heróis da fé. Uma pessoa que está passando por uma depressão profunda e tira a sua vida, nem sabe direito o que está fazendo. Então, quem somos nós para julgar quem está salvo ou quem está perdido? Deus perdoou Sansão, não importa a nossa vida. Sansão tinha ido tão fundo, tinha decepcionado a Deus. Talvez a gente tenha ido fundo também, muitas vezes, decepcionado Deus. Mas Deus perdoou Sansão, e assim como Deus perdoou Sansão, não importa o que a gente está passando na nossa vida, Deus também nos perdoa. As consequências, irmãos, muitas vezes permanecem por muito tempo. Deus perdoa. Deus perdoou Sansão, mas as consequências dos seus erros ele carregou até a sua morte. Talvez o que a gente fez no passado, a gente já pediu perdão, a gente já foi perdoado por Deus, mas as consequências do nosso erro, talvez a gente vai carregar muitos anos, ou talvez até o final dos nossos dias. O que a gente não pode perder é a nossa certeza, da nossa fé e da nossa salvação. Que Deus possa, queridos, nos abençoar, que possamos entender que assim como Sansão foi perdoado, tem perdão independente do meu erro ou do erro de cada um de nós. Isso não é desculpa para continuarmos errando, mas a certeza de que Deus está ao nosso lado para nos salvar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, aqui estamos nós, teus filhos. Sabemos, ó Pai, que nós somos merecedores do teu amor. Mas mesmo assim, tu tem misericórdia de cada um de nós. E temos a certeza, meu Deus, que pelo teu grande amor e a tua misericórdia, tu viestes aqui para morrer no nosso lugar. Tu está preparando um lugar maravilhoso para nós habitarmos contigo aí na Canaã celestial. Que nós possamos, ó Pai, entregar a nossa vida para ser dirigida por ti. Que possamos sentir a presença do teu Espírito Santo ao nosso lado. Possamos sentir a presença do teu Espírito Santo nessa semana, no nosso trabalho, lá na nossa casa, com a nossa família, com nossa esposa, esposo, filhos, filhas, com nossos colegas de trabalho, nos nossos estudos, com as pessoas onde nós encontrarmos, no mercado, na rua, que tu possa estar, querido Deus, sendo uma fonte de inspiração para falarmos para as pessoas do teu amor. Que possamos sentir o desejo, ó Pai, de falar para as pessoas o quanto tu nos ama. Mostrar para as pessoas, Pai, se às vezes não temos coragem de falar para elas, mas que elas possam sentir em nós a diferença que tu faz na nossa vida. Que possamos entregar ao nosso coração, depositá-lo nos teus pés, e que tu possa transformar o nosso ser, possamos sentir a tua presença, ó Pai. Abençoe cada um dos nossos irmãos que veio aqui nessa noite. Que possamos sentir, ó Pai, a tua presença ao sairmos daqui. Nos leve em segurança para os nossos lares. É o que te pedimos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.